Todas e a todos novamente. Reginaldo, aumente só um pouquinho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seminário de abertura da 13ª Semana do Bebê de Sobral, que este ano tem como tema Sobral 250 anos, Espaço de Desenvolvimento Integral e dos Direitos da Primeira Infância. Este seminário, ele compõe as ações macro da 13ª Semana do Bebê de Sobral, iniciada no último sábado, no dia 20 de maio, e é uma realização da Secretaria de Educação de Sobral, que tem como objetivo oferecer um momento de diálogo sobre o olhar da cidade para a criança e a importância da garantia e da promoção dos direitos da primeira infância. Meu nome é Vanessa Carvalho, sou professora da rede e estarei mediando este momento. Informamos que o seminário de abertura está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Secretaria de Educação pelo YouTube. Criada pela Lei Municipal 1159/2012, a Semana do Bebê acontece há 13 anos em Sobral, como uma importante estratégia de mobilização social em favor da primeira infância. É apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O objetivo é tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento das crianças de até 6 anos prioridade na agenda dos municípios brasileiros. A Semana do Bebê apresenta um momento importante para que possamos discutir os temas relacionados à primeira infância e fortalecer o sistema de garantia dos direitos. Para darmos início ao nosso seminário, convidamos a Brinquedoteca do Didi a apresentar o Cortejo Brincante, Sobral 250 anos, as memórias da infância, que conta com a participação das crianças do Centro de Educação Infantil Ivonir Aguiar. Através do canto e da dança de canções populares, a intervenção cultural apresentada valoriza as manifestações artísticas da nossa cidade, preservando a identidade social e cultural e possibilitando às crianças uma infância cheia de cantos, de encantos e alegria. O palco é de vocês. Beijão, beijão, mar. Beijão, beijão, mar. Beijão, 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 mar.
Tombei, 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 tombar. O raio sol em Sobral. O raio sol em Sobral. Tombei, 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 tombar. O raio sol em Sobral. O raio sol em Sobral. Tombei, 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 tombar. O raio sol em Sobral. Tombei, 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 tombar. O raio sol em Sobral. O raio sol em Sobral. Tombei, tombar. O raio sol em Sobral. O raio tombei, 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 tombar. O raio sol em Sobral. Chegando no quintal. Olha a criançada brincando no quintal. Minha querida linda Sobral, berço do amor, do afeto, do carinho, terra do sol que ilumina cada um dos filhos teu. Que terra linda, pequenina, cheia de amor, filho de Sobral. Eita, que a festa agora começou. Tá todo mundo cheirosinho. Tá todo mundo cheiroso. Sabe por quê? Nossa roupa tá bem limpinha. Tá bem branquinha. Olha lá. Eu tô vendo a lavadeira do rio, das margens do Acaraú, lavando a roupa a brincar. E hoje tem alegria! E hoje tem brincadeira! E hoje tem a lavadeira do rio! A lavadeira do tamanho e a roupa do tampão. E a lavadeira do tamanho e a roupa do tampão.
Que linda apresentação. Obrigada, Brinquedoteca. Nossas crianças recebem agora o presente de mais um de nossos parceiros da empresa Grindene. Obrigada, Brinquedoteca. Neste momento, convidamos para compor a nossa mesa a vice-prefeita da cidade de Sobral, Cristiane Coelho. O secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima. O diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, Amaury Gomes. O articulador do selo Unicef, Emílio Silva. Nossa palestrante convidada, Daniela Macambira. E a nossa bebê guardiã do ano de 2023, Maria Isa.
Convidamos para fazer uso da palavra o secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima. Boa noite. Fraquinho esse boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar a nossa prefeita, Cristiane Coelho, e em nome dela cumprimentar a todos que compõem essa mesa, que representam aqui a gestão pública municipal, assim como também as parcerias. Então, professor Emídio, professor Mauri Gomes, da SFAPEG, e a professora Daniela Macambira, que representa aqui a Editora Aprender. Muito obrigado pela presença de vocês, pela parceria e pela colaboração nesse evento. Eu queria também cumprimentar aqui aos técnicos, coordenadores, gerentes, a todos os profissionais que fazem a Secretaria de Educação de Sobral, em nome da equipe da Brinquedoteca, que mais uma vez, juntamente com as nossas crianças, nos emocionou, nos brindou com uma noite tão especial. Gostaria também de cumprimentar aqui, de uma maneira muito especial, a todos os educadores que fazem a Rede Pública Municipal de Educação de Sobral e pedir uma salva de palmas aqui a vocês. Muito obrigado pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, pelo compromisso e por estar na noite de hoje, depois de uma jornada inteira de trabalho, se deslocar para cá, vir até a realização da abertura do Seminário da Educação dentro da Semana do Bebê. É uma prova cada vez mais concreta do compromisso, do amor e do comprometimento que vocês têm com a educação de Sobral. Obrigado pelo trabalho do dia a dia, pela dedicação, pelo empenho e pela presença aqui. E eu também queria, de maneira muito especial, cumprimentar os nossos gestores, aos diretores e aos coordenadores pedagógicos, que são as maiores lideranças da educação do nosso município. Quero cumprimentar eles. Quero cumprimentá-los em nome do prefeito Ivo Gomes e agradecer pela capacidade de gestão de todos os diretores e todos os coordenadores que fazem a Rede Pública Municipal de Educação de Sobral. Queria também aqui agradecer, em nome dos técnicos, dos servidores da Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Educação Infantil, que lidera as ações da organização da Semana do Bebê, junto à Prefeitura de Sobral e à Secretaria de Educação. No sábado, muito obrigado, Cato, e toda a equipe. No sábado, a gente se reuniu para fazer a nossa caminhada do bebê. E diferente das outras 12 edições, essa 13ª edição, ela foi especial porque foi no fim de tarde, no sábado, na Vila Olímpica, e de uma maneira muito particular, mas aconchegante, porque permitiu que a gente pudesse estar mais próximo do outro, ficar mais tempo durante o evento e também permitiu que a gente atendesse, acolhesse com brincadeiras, com interações a todas as crianças que estavam ali, inclusive acompanhadas algumas das suas famílias, dos profissionais da escola. E essa semana que se inicia, ela dá a continuidade ao que foi essa abertura do sábado. No dia de ontem mesmo, e hoje durante a manhã, a tarde inteira, eu recebi de inúmeros gestores, profissionais, acompanhei pelos canais institucionais, tanto da Secretaria de Educação como do Centro de Educação Infantil, as várias iniciativas e ações que nos brindam na realização dessa 13ª semana. E ela é uma semana especial porque ela trata, primeiro, de um momento histórico importante de celebração da nossa cultura e da nossa origem, que são os 250 anos da cidade de Sobral. Mas ela também é uma semana que nos lembra um desafio importante, que é promover não só o direito de aprender das crianças, mas também a experiência de uma aprendizagem que forma o aluno
dentro de uma perspectiva integral. E eu queria falar um pouco sobre esses dois aspectos. O primeiro aspecto se refere ao direito da aprendizagem. Nós que somos servidores públicos, gestores escolares, gestores educacionais, professores, diretores, nós cumprimos uma tarefa muito importante para a sociedade. Porque as crianças, quando vão aos nossos centros de educação infantil ou às nossas escolas de ensino fundamental, elas não vão ser atendidas simplesmente pelo fato de receberem um serviço de natureza pública. Ao contrário do que se pensa, não é um favor e nem só um serviço que nós prestamos. As crianças, elas têm direito de estarem ali. E não só de estarem, de serem bem atendidas, e esse bom atendimento, ele se dá de fato com a aprendizagem. Uma escola que tem eficiência e que é ao mesmo tempo eficaz. Quando a gente fala de direito, a gente está dizendo que é o que está na letra da lei. As leis nos orientam, nós que somos professores, educadores, gestores, sobre a seguinte prerrogativa: a criança que está na escola, ela tem direito de aprender. E aí eu repito, não é um favor, não é uma bondade, não é um benefício, é um direito. E como todo e qualquer direito que está na lei, precisa ser cumprido. E nós, como educadores, temos a obrigação de cumpri-lo. Por isso que a gente preserva o direito de uma boa experiência ainda na educação infantil. Prova disso é que nós temos uma matriz de habilidades, matriz essa que é averiguada através da avaliação externa, que verifica a eficiência dessa aprendizagem dos nossos alunos que estão no Infantil 5. Prova disso também é que nós temos um currículo esse que preza por experiências, como, por exemplo, a parentalidade positiva, o desemparedamento das crianças dos espaços físicos mais tradicionais, mas também prevê ali, na letra do currículo, as experiências que também são importantes e que vão fortalecer as questões de aprendizagem. E um outro aspecto, para além do direito de aprender, que é o que está no tema da nossa 13ª edição da Semana do Bebê, é esse nosso desejo de ir para além de uma experiência cognitiva. Quando a gente fala de matriz, quando a gente fala de avaliação, quando os educadores de Sobral da educação infantil, que atendem a primeira infância, as crianças que estão nessa modalidade, estão na formação continuada ou fazem uso de um material didático, a gente está apresentando a vocês os recursos e as possibilidades de promoverem essa aprendizagem, de fazerem juntamente conosco cumprir o que é nossa obrigação e que é direito das crianças, o aprendizado. Mas hoje, a nossa expectativa e a própria expectativa da sociedade, ela vai para além do desenvolvimento cognitivo. Ela parte do princípio que a escola também pode possibilitar outras experiências que vão para além da formação cognitiva propriamente dita. Nesse caso, a gente está falando de uma experiência de formação em tempo integral, mas também uma formação humana e integral. Hoje nós temos vivenciado uma experiência, e na semana passada eu estive lá, inclusive eu acabei de encontrar as diretoras, de 3 centros de educação infantil, dentro do Conjunto Nova Caiçara, que desde o dia 15 de março, 45 dias depois do início do ano letivo de 2023, nós iniciamos a implementação do que vai ser a universalização do tempo integral de Sobral. Hoje, 33% da matrícula de Sobral está em tempo integral. São 508 crianças dos 3 centros de educação infantil do Caiçara, mais
os alunos de nono, de quinto e de segundo ano, que além da recomposição da aprendizagem, além de uma preparação importante para a avaliação do SAEB, também estão sendo, nesse processo de transição, atendidos em tempo integral, e mais as 14 escolas de tempo integral de ensino fundamental 2 que a gente tem no município. O nosso objetivo é, para o início do próximo ano, dobrar esse percentual, ter mais de 60% da matrícula em tempo integral, para que a gente possa, daqui a 17 meses, ao entregar a gestão ao próximo ciclo de gestores, porque daqui a 17 meses nós finalizamos os 8 anos, que é o segundo mandato do prefeito Igor Gomes, a gente possa, no dia 31 de dezembro do próximo ano, de 2024, já na transição de governo, para o próximo prefeito e para a próxima equipe de secretariado, deixar pronto o projeto para que no dia 1º de fevereiro de 2025, 100% dos alunos de Sobral iniciem o ano letivo em tempo integral. Essa tarefa não é fácil e ela vai depender muito do nosso esforço, não só da gestão pública municipal. De alguma maneira, a gente está tentando cumprir aquilo que nos compete. Desde o meio do ano passado, Sobral inaugurou, por mês, um centro de educação infantil. No início da nossa gestão, eram 57 escolas. Hoje são 85. Nós temos mais 15 obras de escolas em andamento e também centros de educação infantil. Na região norte, sul, leste, oeste e no centro de Sobral. Porque a gente só vai conseguir alcançar essa meta do tempo integral se a gente tiver espaço físico, unidade escolar. Então, a gente pretende, até o final do ano que vem, chegar a quase 100 escolas. Isso significa que a gente vai tentar dobrar o número de escolas que nós tínhamos há 7 anos e 5 meses atrás, quando o prefeito Ivo entrou. Outro desafio importante é que, para além do espaço físico, a gente vai precisar de profissionais. E é por isso que vocês estão acompanhando. Nós acabamos de finalizar a primeira fase de um concurso público para 700 vagas e mais 1.500 cadastros de reserva. Desde 2017, todo ano nós demos posse a novos professores. E agora a gente precisa dobrar o número de profissionais para poder ampliar essa oferta de tempo integral. Outros desafios, como qualificar a merenda escolar, ter material didático estruturado para esse turno e contraturno, ou para essa jornada ampliada de tempo integral, e outras experiências também que estão sendo construídas lá no Nova Caiçara. As crianças dos 3 centros de educação infantil estão tendo a sua experiência curricular com profissionais da área da música, da educação física, de artes, do uso do material didático bilíngue para possibilitar as crianças iniciarem esse processo de alfabetização, tanto em língua portuguesa como em língua inglesa. Então, essas experiências que estão sendo construídas hoje, elas são bases importantes para esse processo no futuro. Agora, isso é tempo integral, é ampliação de jornada. A formação humana integral, ela vai muito mais do que a ampliação da jornada. E aí é onde entra o papel de vocês. O nosso objetivo é reconstruir, remodelar o processo de formação continuada de professores, para que a gente possa compreender os potenciais do que é ter essa criança o dia inteiro na escola. Porque isso significa que daqui a 10, 20 anos, esses alunos que estavam aqui e que vão passar o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, todos os 2 turnos dentro da escola, eles vão estar ingressando no ensino médio, ingressando no ensino superior e sendo um grupo social diferente daqueles que tiveram a experiência de meia jornada, como são todos nós que estamos aqui. Muito provavelmente eu e vocês passamos por uma escola
que era de tempo parcial. E aí, nesse sentido, ter a criança o dia inteiro na escola é uma oportunidade única de fazer com que ela viva experiências inovadoras, que ela desenvolva competências do campo afetivo, social, emocional, e que ela pense, acima de tudo, como resolver as questões da sua cidade, mas viver bem, de maneira harmoniosa, pacífica, respeitosa. É nisso que a gente acredita que o tempo integral pode ser transformador para o município de Sobral. Isso depende muito do esforço, obviamente, da gestão pública, mas da capacidade de todos os profissionais, e a gente tem certeza que vocês são capazes disso. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra a vice-prefeita de Sobral, Cristiane Coelho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Saúde aqui o nosso secretário, nosso super secretário, que nos enche de orgulho, fica ali babando vendo ele falar, né? Quando ele vinha entrando, alguém comentou comigo, é porque ele está passando pelo fã-clube, e todos nós, viu? Todos nós aqui que estamos aqui, e outras que não estão, fazem parte desse fã-clube. Ele nos orgulha muito, secretário Hector. Saudar o Emílio Silva, coordenador, articulador do Selo Unicef de Sobral, prefeito amigo da criança, trabalha comigo na vice-prefeitura, que tem um papel importantíssimo na Semana do Bebê e outras políticas públicas aqui no município de Sobral. Muito obrigada, Emílio, por todo o trabalho. A Mauri, nossa querida Mauri. Saudar você, Daniela, e agradecer. A Mauri estava ali me dizendo da sua experiência aqui em Sobral, há alguns anos atrás, né, que você já conhece bem o sistema de educação de Sobral. Muito obrigada por tudo que você já fez, por estar hoje aqui com a gente e já agradecer pelo que poderá vir, né, assim, que num momento como esse, com certeza, sai muita coisa boa. Saudar a pequena Isa. Vem cá, Isa. Não sei se todo mundo já lhe conhece. A Isa é a guardiã do município de Sobral, está aqui representando todas as crianças, não é, Isa? Da educação de Sobral. E saudar cada um de vocês, gente. Muito obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui em Sobral. Quando a gente diz que se enche de orgulho, é verdadeiro. A educação faz com que esse sentimento de sobralidade que a gente tem, né, de autoestima elevada, se eleve ainda mais. E isso é fruto do compromisso de vocês, do trabalho de vocês, que é um trabalho feito com amor, com dedicação, e o resultado não poderia ser diferente, né? Além da vontade política do prefeito Igor Gomes, de fazer as grandes transformações aqui no município de Sobral através da educação. Eu quero agradecer também de forma especial a Kathleen, que é sempre muito presente, né, a Semana do Bebê e algumas ações em relação às nossas crianças são articuladas pelo gabinete da vice-prefeitura e a gente faz de forma intersetorial e a Kathleen é sempre muito chamada e sempre muito solícita a contribuir, né, com as políticas públicas de educação e, de uma forma geral, para a primeira infância. Eu fico muito feliz assim, por estar vendo essa Semana do Bebê acontecer de forma tão participativa. No sábado, nós batemos todos os recordes da Vila Olímpia. Você sabe disso, secretário Wesley? Foi o maior público que a Vila Olímpia já recebeu, foi no sábado, na abertura da Semana do Bebê. E hoje eu venho já de outras atividades, são mais de 500 atividades que estão acontecendo em Sobral, assim, das outras secretarias também, né, da educação, da saúde, da assistência social, direitos humanos, do esporte, lazer, cultura, do trânsito, enfim, é uma ação intersetorial
setorial que está acontecendo no município de Sobral, que visa esse olhar para nossas crianças, principalmente, né, de forma muito especial, para a primeira infância, para as crianças de 0 a 6 anos. Eu quero agradecer de verdade a cada uma das pessoas que fazem educação de Sobral. Agradecer pelo trabalho cotidiano, agradecer por vocês estarem aqui hoje no terceiro turno e agradecer pela diferença que vocês fazem na vida das crianças, na vida das pessoas, né? Vocês fazem toda a diferença e fazem gostando do que estão fazendo, o que é mais importante. Eu acho que as pessoas que fazem educação de Sobral não fazem simplesmente porque o trabalho é dignificante, tem a questão salarial, mas não, aqui em Sobral se faz, sobretudo, por amor, né? Tem todas as outras questões também, mas vocês se entregam demais e merecem todo o nosso agradecimento e reconhecimento. Muito obrigada, assim, muitas outras ações estão acontecendo, a gente espera que vocês participem também. Eu também nunca tinha visto, eu ia entrando ali, o auditório estava lotado e as pessoas estavam encaminhando para outro auditório. Meus cumprimentos às pessoas que estão pacientemente também lá no outro auditório, nos acompanhando, né? E é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Beijos do coração. Tá tímida, Isa. Agradecemos a todas as autoridades pelas falas e pela presença nessa noite. E vamos agora conversar com a Maria Isa. Pronto. Vamos se apresentar, Maria Isa, para o pessoal todo aqui te olhando? Sim. Diga para eles seu nome, sua idade, qual é a escola que você vem. Qual é seu nome? Maria Isa. Quantos anos você tem, Maria Isa? 5. Qual é o seu SEI? Nome da escolinha? Legal. Olha. Diz para esse pessoal o que é que você é. Você é o quê? A guardiã. E você sabe o que é que você vai fazer como guardiã? Lembra? O que você vai fazer como guardiã? Fala bem alto para eles ouvirem. Fala o que você vai fazer? Cuidar das crianças. E como é que você está se sentindo sendo a bebê guardiã? Tá feliz, não é? Pois tá bom, então manda um beijo para todo mundo. Manda um beijão para todo mundo que está te assistindo, vai? Sim. Beijo. Convidamos agora a nossa vice-prefeita e o nosso secretário para fazer a entrega de uma lembrança para Maria Isa. E aí convidamos a todos para registrar uma foto com a nossa bebê guardiã. Convidamos as autoridades presentes a desfazerem a mesa para que possamos dar início à nossa palestra de hoje.
Assistiremos agora a palestra Sobral 250 anos, Espaço de Desenvolvimento Integral e Promoção dos Direitos da Primeira Infância, ministrada por Daniela Macambira. Daniela Macambira é pedagoga de formação pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em alfabetização pela Universidade 7 de Setembro, mestre em língua aplicada e estudos da linguagem pela PUC, São Paulo, onde atuou também como pesquisadora do grupo LACE, Linguagem e Atividade no Contexto Escolar. Seu percurso nas práticas e saberes sobre alfabetização inicia com experiência docente e gestão de projetos para alfabetização no estado do Ceará. Seu percurso acadêmico e profissional estão interrelacionados aos processos de formação continuada de professores, onde inicia em Sobral como supervisora da consultoria do projeto de alfabetização para professores e coordenadores. A experiência em gestão de projetos de alfabetização expande-se com a Superintendência Pedagógica Geral de Atividades Formativas e elaboração de material didático para municípios do estado do Ceará, através da prestação de consultoria em parceria com o estado do Ceará no Programa de Alfabetização na Idade Certa, PAIC. Hoje, sua principal linha de pesquisa para estudos está voltada para a alfabetização e educação infantil, e consiste na articulação da perspectiva sócio-histórico-cultural em contextos de formação contínua de professores. Também é autora de livros didáticos voltados para a etapa da educação infantil e ensino fundamental, além de atuar como superintendente pedagógica da Aprender Editora. Daniela, o palco é todo seu. Boa noite a todos e a todas. Quero começar agradecendo o convite de dialogar, de estar aqui presente fisicamente. Fazia 4 anos que eu não ia a Sobral. E, para quem ainda não me conhece, a minha história com Sobral começou há 22 anos. Ou seja, Sobral me constitui profissional e pessoalmente. Então, estar aqui nesse momento com vocês, celebrando 250 anos de história dessa cidade, como educadora, como professora, como cidadã, vendo tantas pessoas conhecidas desde 2001, da época de formação, de alfabetização, depois de educação infantil, é um presente. E nós vamos dialogar hoje sobre o quê? Sobre tudo que vimos até agora. Aquelas crianças lindas, representando a brinquedoteca do Didi. Quantos conhecimentos de modo integral cada criança construiu para estar aqui essa noite? Desde a preparação para a família, a emoção sentida de saber que ia ter toda uma plateia para assisti-las, os ensaios, a expansão do vocabulário, o trabalho com o ritmo, com o olhar atento, com a escuta atenta. E tudo isso elas fizeram de que modo? Brincando, se divertindo. Esse modo de brincar expressa sentimento, expressa o pensar, expressa o agir, no modo como cada um tinha um jeito diferente de dançar, de sorrir, o olhar atento, os atores sociais que estavam ali, os adultos que interagiram tanto tempo com elas. E isso tudo significa o quê? Aprender e se desenvolver. É muito natural para quem é educador achar que esses momentos só acontecem no contexto escolar. E o convite para esse nosso diálogo de hoje é exatamente desconstruir e um convite para expandir esse olhar. Que a gente reflita e passe a perceber ainda mais Sobral como uma cidade, como um espaço de desenvolvimento integral. Uma cidade que tem como sujeito as crianças, os adultos, sobralenses e os não sobralenses, que respiram essa cultura, esse ar acolhedor, essa história que tem marcas positivas em diversos setores, não só o educacional, porque nós estamos falando de desenvolvimento integral, nós estamos falando, sobretudo, de uma política intersetorial. Então, meu convite hoje é saber se vocês aceitam pensar nessa criança e pensar em nós mesmos como adultos, como papéis de sujeitos sociais, atores sociais, que interagem com essas crianças,
seja a área que for, seja no contexto da comunidade familiar, seja na sede de Sobral, seja no município de Jaibaras, seja no município de Itaperuaba e de tantos outros, a pensar nessa criança. Vocês aceitam o convite? Esse sim ainda está tímido, viu? Mas com o professor Herbert começou tímido, né? Comigo, então, poderia ser diferente. Vou perguntar de novo. Aceita o convite? Muito bem, então vamos começar o nosso diálogo. Eu gostaria que passasse, por favor. E aí a gente vai assistir esse vídeo curto. Quando terminar, eu vou convidá-los para que nós possamos fazer esse cumprimento para com quem está ao nosso lado, tá certo? Só tem um pequeno detalhe, olhando olhos nos olhos, tá bom? Vocês aceitam? Então vamos lá, por favor. E aí, estou vendo alguns repetirem, né? Nós aprendemos ou revisitamos, para quem já conhecia, 2 cumprimentos da cultura africana. Qual foi o primeiro deles? Salabana. E o segundo? Chicoba. Agora levantem, soltem as bolsas, os celulares. Escolha uma pessoa que esteja fisicamente perto de vocês ou não, se vocês quiserem deslocar-se. E vamos fazer esses cumprimentos e também recebê-los. Vamos lá? Fazendo os cumprimentos e recebendo os cumprimentos. Eu sei que vocês estão expandindo para outras pessoas, né? Que o bem-querer é grande. Vamos lá, todos já se cumprimentaram. Convite para sentar-se. Vamos lá, voltando. Vamos bater palmas para vocês. Aprendemos algo com esse cumprimento? Vamos lá, voltando. Quem acha que aprendemos algo com esse cumprimento e recebendo, levanta a mão. O que será que nós aprendemos com esse cumprimento? Com esses cumprimentos? Hein? Quem deseja falar? Agora vocês ficam tímidos, né? Para falar um ao lado do outro. Para quem não conhecia o colega, possivelmente vocês se apresentaram, disseram de qual secretaria, né, vocês fazem parte. Essa é uma aprendizagem que aconteceu. Que outras aprendizagens aconteceram com relação ao movimento? Por exemplo, alguns se deslocaram do local onde estavam, alguns até ampliaram, né, viram algumas pessoas mais atrás ou mais à frente. Onde eu estou querendo chegar? Que em todos os contextos, em todas as interações, há momentos de aprendizado e de desenvolvimento. Mesmo que não tenhamos consciência para isso. Qual é a diferença quando a gente está no contexto escolar? A gente precisa ter essa intencionalidade. A gente, como adultos, atores sociais responsáveis pela aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças,
nós precisamos ter. Mas o momento de aprender e se desenvolver não necessita ser legitimado pela escola e nem muito menos por um adulto. Se as crianças estivessem aqui, o modo e o que elas iriam aprender seria muito particular do contexto delas, da necessidade delas, do momento de desenvolvimento delas, porque elas também são seres humanos como nós, só que elas estão numa etapa de desenvolvimento diferente. E aí o convite para a gente seguir na nossa conversa, né, porque todos estamos no terceiro turno, então eu não posso, né, me estender tanto, e ainda tem algumas coisas para a gente poder refletir, é pensar nesse espaço de tanto acolhimento, não apenas educacional, mas com equipamentos que extrapolam a educação, como Sobral uma cidade que impulsiona esse desenvolvimento infantil. Aí nós estamos trazendo apenas 3 fachadas de centro de educação infantil, que ao todo, atualmente, eu vou dizer até hoje, né, porque vocês têm várias inaugurações já agendadas. São 30 centros. Os primeiros centros foram inaugurados no ano de 2000. Eu comecei a relação profissional com Sobral em 2001. E foram 2, não é isso, Cátia? Se não me engano a memória, a gente também conversou sobre isso. E os mais recentes, em 2023, até a presente data. Então, só de centros de educação infantil são 30. Então, é fácil para que vocês percebam isso, até porque Sobral é conhecido nacional e internacionalmente como referência na educação. Mas não é só sobre isso. Em toda uma cidade que acolhe, que impulsiona, que possibilita pertencimento, construção de identidade dessas crianças para o desenvolvimento de modo integral. E é aí que a gente vai passear um pouco por esse nosso diálogo. É bem curtinho, tá?
Qual a visão dessa criança a respeito dessa cidade onde ela vivia? Quais as principais necessidades dela? Quais os desejos dela? Do ponto de vista de ser um ser humano, criança. E esse é um desafio, porque é o pertencimento dela e o pertencimento do adulto. Então, todos os enfrentamentos que ela tinha, todos os limites que favoreciam com que ela não fosse sujeito, não criasse uma identidade com a escola, ela imaginava algo que pudesse ser superado. O entorno dela, os equipamentos, o próprio muro da escola. E vocês estão vivenciando isso há alguns anos, através da parceria com o projeto Urban 95. Então, aí nós trouxemos algumas das intervenções que vocês estão realizando, que são importantíssimas, que são necessárias, mas que nos convida, e convida a cada um de vocês, enquanto cidadão sobralense, a fazer uso desses espaços enquanto sujeitos com as crianças, do modo que elas desejarem, do modo que vocês desejarem. Compreendendo primeiro o que é que elas sentem nesses espaços. Qual a leitura delas, qual o acolhimento que elas sentem enquanto crianças, enquanto cidadãs, quando elas chegam até esses espaços. Levanta a mão para mim quem já conhece os espaços que estão retratados aí. Ainda tem muita gente para conhecer, não é? Agora levanta a mão que vai conhecer e, se possível, ainda levar uma criança, seja do contexto escolar ou familiar. Vamos lá. Ainda a adesão ainda não foi muita, viu, Cátia? Pense. Precisamos ainda mobilizar, não é? Precisamos fazer um evento em cada um desses espaços para poder mobilizar um convite a que a criança interaja com a natureza, que a gente interaja também, que a escolha por saídas com crianças sejam para esses espaços sociais amplamente planejados para recebê-las, para nos receber. No convite, está certo e está belíssimo. Então, o que pode ser explorado, o que pode ser feito, não só enquanto escola, também enquanto escola, mas também enquanto comunidade de um modo geral, que a cidade seja do pertencimento de todos. Por favor, pode passar? E aí não para, olha só, a Praça Jardim Botânico, quem conhece? Agora já tem mais gente que conhece. Dá para explorar muita coisa aí, não dá? Para revisitar a criança de cada um de nós, interagir, ouvir as crianças, compreender o que elas estão sentindo, a emoção. Vocês perceberam a emoção das crianças que estavam aqui cantando e dançando para a gente? Essas emoções, elas são vividas o tempo inteiro, nessa interação com o outro, com diferentes instrumentos, com diferentes espaços sociais. E nesse momento elas estão aprendendo e se desenvolvendo de um modo integral. Então, hoje na canção, elas faziam, né? Alguns, o pequeno, a lavadeira era muito pequena, né? Alguns faziam assim, outros já era assim. Mas na hora de que a montanha de roupa era grande, era bem maior do que o alcance deles, não é? Então, nós é que dividimos por uma necessidade muito nossa. Achamos que é o momento de trabalhar só o conteúdo. De fato, é um conceito grande, pequeno, um conceito complexo, abstrato. É uma relação. Para estabelecer se algo é grande ou pequeno, eu tenho que fazer uma relação de comparação. E isso é um conceito complexo para uma criança pequena. Mas eles estão aprendendo de que forma? Brincando. Eles estão felizes, eles estão se emocionando, eles estão empreendendo toda a energia deles ali. Eles estão tendo muita coragem, né? Não é fácil estar na frente de uma plateia. Eles estavam ali felizes da vida com todos esses conceitos que são científicos, que são da competência da escola, sendo trabalhados de um outro modo. Sem que o professor, um adulto, fique dizendo o que é grande, o que é pequeno, mostra o que é grande, o que é pequeno. Eles compreenderam a letra da canção, eles memorizaram a letra da canção. E do mesmo jeito eles precisam explorar esses espaços. Eles precisam ser leitores para além da palavra, como afirma o saudoso Paulo Freire, desses espaços geográficos, desses espaços sociais que habitam a cidade de Sobral. Tem muita coisa linda. A apresentação, a gente quando recebeu as fotos,
E dissemos até que a gente tem que fazer um tour aqui para poder conhecer todos os espaços recém-inaugurados e outros já existentes. Fora todas as ações que vocês têm voltada para a cultura, as peças de teatros, os momentos de sessão de cinema para as crianças, aí a gente está trazendo, vale ressaltar, um pequeno recorte. Não dá para mostrar todas as ações e todas as intervenções do que a cidade vivencia, para poder possibilitar o desenvolvimento infantil. E aí, conversando sobre respeitar as necessidades, respeitar os contextos, saber que a relevância, o que é mais significativo para uma criança que mora em determinado contexto, não é para outro, e isso para adultos também. Nós temos memórias afetivas da nossa infância, e não só da nossa infância. Eu nunca esqueci, não acho que tenha outro peixe com o mesmo sabor, do que trabalhar o dia em escola de jaibaras e depois comer o peixe olhando para o açude. E depois, né, ainda ter uma conversa profissional maravilhosa com a saudosa Margarida. Isso nunca saiu da minha memória. Da minha memória afetiva como pessoa, como profissional. E as crianças são do mesmo jeito. O que é que isso nos convida? Que o que faz mais sentido para mim pode não fazer sentido para o outro. E nós precisamos compreender, precisamos conhecer para respeitar. E aí a gente tentou fazer esse diálogo com vocês, partindo de uma concepção multimodal, de multilinguagem, que exige diversas formas de a gente se expressar, não apenas a linguagem verbal. E essas crianças dominam isso muito melhor do que a gente, com maestria impressionante e admirável. Vamos observar essa criança e o convite vai. O que é que ela está sentindo? O que é que ela expressa na leitura de vocês? And I say that I'm through, but this song's still for you. All I want is love that lasts. Is all I want, too much to ask. Is it something? Toda criança vai sentir essa emoção quando se deparar com uma cachoeira? Não necessariamente. Mas para essa criança especificamente, isso faz sentido. Qual é o convite, sobretudo, para educadores e ou adultos que interagem com os pequenos? Que a gente conheça quais são as escolhas deles. E que a gente mobilize e desperte para que eles possam aprender e crescer e se desenvolver. Porque são memórias que marcam, está visivelmente emocionado. Provavelmente viu isso o quê? Em um livro, em um vídeo, no celular, né? Porque muitos pequenos já sabem o que é pular anúncio, né? Já procuram o que querem, falando. E ele está se deparando pela primeira vez com essa imagem real. E nós sabemos, com as crianças que a gente interage, o que é que faz essa criança se emocionar? O que é que desperta o interesse dela? É aí que nós temos que atuar para que esse universo ele possa ser ampliado. E a gente trouxe, partindo dessa lógica, dessa linguagem, dessa forma de expressão de diferentes modos, nós trouxemos fragmentos de uma pesquisa realizada em 2020, na cidade do Rio de Janeiro, onde as crianças elas foram convidadas, no desenho da parte de cima, a representar o percurso da casa delas até a escola. Como é que elas viam esse percurso? E no segundo registro, no segundo desenho, o que é que elas gostariam de ver? Como é que elas desejavam que esse espaço ele fosse? E tem questões muito significativas de análise desses desenhos. Por exemplo, no primeiro desenho, as crianças elas estão todas presas num determinado local, a expressão do rosto não está lá muito feliz, e a natureza está distante,
e não há uma interação tão presente entre essa criança e entre o espaço social, entre esse percurso que ela caminha até a escola. No segundo quadro, a expressão das crianças, da figura humana desenhada pelas crianças, já está mais feliz. Há uma interação com a natureza, há uma liberdade de ocupação e de deslocamento sobre esse espaço. Nós temos mais fragmentos de desenhos. Só um minutinho. E essa pesquisa ela foi feita do infantil 4 até o 9º ano, tá certo? No segundo quadro, nós temos a realidade e a expectativa. No primeiro momento, o percurso é mais curto, não visualizamos o verde, não tem esse espaço definido, essa ligação entre o caminho de casa e a escola, que já a expectativa tem. O verde está mais presente, então, partindo daquela lógica que essa qualidade é que, para a comunidade como um todo, todos os serviços que sejam importantes e necessários para a comunidade familiar e para a própria criança, não esteja tão distante do local onde ela mora. E no segundo quadro, retrata, não traz a figura humana, traz mais a questão dos carros, mas o verde é retratado de uma forma um pouco mais enfática no segundo quadro, que mostra a expectativa. No outro, o de cima, é uma cidade que no primeiro momento não foi retratada nenhuma questão da identidade, da ocupação dessa identidade pelas crianças. No segundo, elas já aparecem de forma livre, aparecem representando a sustentabilidade, a natureza está mais presente, revelando o desejo da criança de que essa seja a realidade. Nesse outro desenho, na parte de cima, os equipamentos, espaços sociais e comerciais estão representados. As crianças não estão fazendo parte, mas no segundo, abre-se um campo para a natureza, um campo de pertencimento, de ocupação segura para essa criança. E ela ainda coloca eu, né? Eu nesse espaço, a minha identidade, a minha agência nesse espaço. O segundo foi um retrato mais de uma vista bem arquitetura, né? A gente até brincou, parece que ele já está ensaiando que vai fazer essa retratação muito bem, de espaços, o ponto de ônibus, o poste no meio tudo, o semáforo, mas não retratou a questão da identidade enquanto pessoas nesse espaço. E esse último quadro retrata os desejos dos estudantes. Como essa pesquisa foi realizada em uma comunidade do Rio, a violência, infelizmente, faz parte da vida, né, desses estudantes. Então, foi feita uma reunião dos principais pontos expressados pela linguagem das crianças através do desenho. Nós precisamos compreender que isso é um modo de representar, um modo de expressar a sua linguagem e algumas falas que foram importantes para os pesquisadores. A igualdade será mais fácil de sermos vistos como favelados, ter igualdade pelo contexto em que eles moram. Queria ver só coisas boas sem poluição. Desejo praças, parques e bibliotecas. Eu queria ter uma árvore, menos lixo e sujeira, que meu futuro possa ser bom e gratificante, que tudo que já passe faça valer a pena. Então, são questões retratadas pelo desejo das crianças nos desenhos. O que é que nos convida? Nós precisamos escutar as crianças. Precisamos escutar, abrir a escuta e também falar com essas crianças, para que a gente possa compreender o que é que elas sentem, o que é que elas desejam, como é que elas percebem a necessidade, o que é que elas já sabem, o que é que elas têm o desejo de aprender em todos os sentidos. Vamos passando, por favor. E aí,
nessa escuta é olhar, é sensibilidade, é descoberta. Então, a gente precisa ver todo o movimento de interação desses sujeitos com qualquer espaço social, com qualquer movimento, com qualquer descoberta que possa acontecer. Tudo bem, gente? Está tudo certo? Certo. É porque, gente, a apresentação está pesada, os vídeos têm que ficar separados, porque senão não abrem, né? E aí, mas a gente vai, com isso a gente vai conversando. Vocês querem fazer alguma pergunta do que eu trouxe até agora? Querem fazer alguma colocação, alguma contribuição, seja do contexto escolar ou extraescolar? Sintam-se à vontade. E o nosso convite é, para que a gente possa refletir sobre tudo isso, nós temos o quê? Diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes territórios, diferentes atores sociais, para além das crianças de 0 a 6 anos, que é o nosso convite, né? Mas a gente está refletindo porque esse é o segmento da primeira infância. Mas essa ocupação territorial, esse pertencimento de cidade que se abre e impulsiona o desenvolvimento, é para todo cidadão, não só para a criança de 0 a 6 anos. Qual é o impacto da criança de 0 a 6 anos? Porque a ciência nos mostra. Toda a arquitetura do cérebro dessa criança tem uma maior plasticidade para essa criança aprender. Isso significa que todas as experiências que ela vive, sejam positivas ou não positivas, vão impactar o desenvolvimento dela. Então, o ponto de partida, já até falei, gente, pode até passar, porque independente do slide, a gente já foi dialogando, é que a gente compreenda que existem diferentes infâncias, diferentes contextos, diferentes territórios, diferentes adultos que interagem com essas crianças. E essas trocas e essas interações precisam acontecer de modo intersetorial, que é o que vocês estão fazendo. Então, essas formações que vocês têm intersetorial, que convida a pensar qual é o meu papel enquanto adulto interagindo com uma criança, qual o papel da criança, qual o papel da cidade, é para a gente realmente possibilitar que Sobral seja uma cidade mais solidária, que Sobral seja uma cidade mais sustentável, que seja uma cidade mais acolhedora, que seja uma cidade que possibilite a agência das crianças, possibilite a agência dos familiares, de ocupar e de viver esses espaços de forma cada vez mais igualitária, de forma cada vez mais segura e de forma cada vez mais sustentável. E aí a gente retoma, por exemplo, um conceito para quem é educador, a gente sabe e fala várias vezes. O conceito de crianças que está lá nas descendentes, sujeito histórico de direitos, e nas interações, relações e práticas vivenciais, cotidianas que vivencia, ele vai se formando. Nós sabemos de tudo isso no plano teórico. O que a gente precisa? Sustentar esse direito na prática. Existe uma distância muito grande entre o que está na lei e o que está realmente, o que se efetiva na nossa prática, na nossa interação, no nosso modo de falar, nas linguagens que a gente utiliza com essas crianças, no nosso modo de ouvir, de deixar a criança falar, do modo que a gente se posiciona, o olhar e a escuta, de ter paciência para que as crianças completem o raciocínio, o pensamento delas. E não que a gente esteja complementando, como algumas vezes, sem perceber, a gente faz. Faz em casa, faz na escola. Eu antecipo quando a criança está começando a falar, então a criança mostra para a geladeira, quer água, quer comer, né? Então, assim, vai fazendo perguntas que impulsionem esse pensamento, para que ela mostre essa necessidade dela, para que ela verbalize de alguma forma e não antecipe, porque aí a gente está tirando a possibilidade dela não só de concluir o pensamento dela, como de se expressar. E aí a gente trouxe fragmentos de um livro bem bacana para a gente poder refletir. Eu vou convidar vocês a escutar, a minha leitura é curta. O que é uma criança?
Uma criança é uma pessoa pequena. Ela só é pequena por pouco tempo, depois se torna grande. Cresce sem perceber. Devagarinho e em silêncio, seu corpo encomprida. Uma criança não é criança para sempre. Ela se transforma. As crianças têm pressa de crescer. Algumas crianças crescem, parecem felizes e pensam: como é bom ser grande, livre, decidir tudo sozinha. Outras crianças, quando se tornam adultas, pensam exatamente ao contrário. Como é chato ser grande, ser livre, decidir tudo sozinha. Por favor. As crianças parecem esponjas, absorvem tudo. O nervosismo, os pensamentos ruins, os medos dos outros. Parecem esquecer, mas depois reaparece tudo dentro da pasta da escola, debaixo do lençol ou até diante de um livro. As crianças precisam ser observadas com olhar atento. Existem crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todas as formas. Existem crianças baixinhas, gorduchas, caladas, crianças de óculos, em cadeira de rodas, crianças com aparelho nos dentes que brilham no sol. Todas as crianças são pequenas, todas as crianças são pessoas pequenas que um dia vão mudar. Mas por que pensar nisso agora? O que é uma criança? E é um convite para que vocês leiam o livro, tá certo? Deixa eu só, como tá muito da Martins Fontes, foi a publicação de 2010. Beatrice é uma italiana, não lembro o sobrenome, Alemagna. Beatrice Alemagna, de 2010, da editora Martins Fontes. É uma história linda. Gostaram? Estão muito calados. Tem alguns aqui que eu já conheço de velhos tempos, né? De formação, que gostam de falar e hoje estão tão calados. Então, o nosso convite é para que a gente compreenda essa criança como ser humano. Então, a gente escuta muitas falas, as crianças são o futuro do nosso país. De fato são, elas vão crescer, vão se desenvolver, vão ocupar espaços que hoje são ocupados pela gente. Isso é natural do processo de envelhecimento, de desenvolvimento. No entanto, o desafio é olhar que todos nós somos seres humanos, independente de sermos crianças, jovens, adultos, idosos, e todos nós estamos nesse processo de mudança. A criança, ela não vai vir a ser um ser humano, ela já é um ser humano. E a condição de devir, de processo de mudança, de transformação, é de todos nós. A gente precisa desejar, precisa estar aberto a aprender, a aceitar esse processo de transformação e embarcar nesse processo. A mesma coisa com a criança. Então, a gente trouxe aí o fragmento de um pensamento do Sarmento, que é um pesquisador da sociologia da infância da Universidade de Munique, tem um trabalho fantástico para a gente poder compreender melhor o desenvolvimento infantil na perspectiva social. E aí, como a criança já é, e a condição de devir é nossa também, vamos olhar para essa pequena e vamos pensar tudo que pode estar sendo elaborado pela cabeça dela nesse objeto em movimento que ela observa, nesse ser que ela observa. Vamos lá. Isso não acontece só no momento para quem é educador de um projeto, não, tá certo? Isso acontece em todos os momentos, em todos os contextos, desde que seja algo que desperte o interesse dos pequenos. Não precisa ser legitimado pela escola, não precisa ser legitimado por um adulto.
A gente precisa sentir a emoção, a expressão dessa criança, interagir com ela de algum modo, para a gente poder acessá-la, para a gente poder estabelecer um vínculo com ela, nesse momento em que ela está aprendendo e se desenvolvendo. E aí, e a gente começa a passear por um conceito que a gente precisa aprofundar em muito, que é o de interação e o de brincar. Brincar é um desafio para a gente do contexto educacional, compreender esse brincar como forma de expressão da criança, como forma de desenvolvimento, como forma de necessidade, porque o brincar ele está relacionado a uma gama de ações e emoções. Então, hoje as crianças da brinquedoteca, algumas correram, algumas saltaram, algumas pularam, algumas dançaram, algumas só observaram. Tinha uma criança que ela observava todo mundo. Ela não fez quase um passo, a coisa mais linda do mundo. E a gente conversava, o que será que está passando na cabeça dela, né? O que essas pessoas estão fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, esse modo de se expressar e de se posicionar, de mostrar felicidade ou tristeza ou raiva, pertencimento, prazer ou desprazer, descoberta, dependência ou independência, é individual. Coletivamente isso é contagiante, nós tentamos despertar isso, sim, mas eles vão construir essas relações independente da gente. Então, o que muitas vezes, para quem é professor, por muitos anos professora de educação infantil, já faz algum tempinho, não é? E aí, o momento do brincar livre do parquinho era o momento que a gente descansava a voz. Era o momento que a gente geralmente ia conversar com outros professores, não é? Pois esse momento é importantíssimo. De a gente observar, interagir, conhecer as crianças. Compreender a expansão do vocabulário delas, a compreensão e a aplicação, os objetos que elas desejam interagir. E aí a gente vai ver essa cena agora para a gente poder refletir. A gente está abrindo espaço para que a criança desenvolva essa relação, por exemplo, com a natureza? Não é isso, tá, gente? É o vídeo lá da natureza, não é eu. Não é esse ainda. Triplicou o número de crianças obesas. Não é isso, esse é depois do vídeo. Mas enfim, a gente pode até colocar, porque é a interação de crianças, do que geralmente a gente denomina como brincar livre, mas o convite é livre no modo de interagir, de se expressar e de respeitar as escolhas das crianças, tá certo? Aí, como a gente está numa conversa e numa política intersetorial, é importante a gente ouvir fragmentos dessa entrevista. Vamos lá, a gente está falando do horário. Obesas no Brasil em 10 anos. Não é só porque eles comem errado, também, mas também porque não correm, não brincam, não mexem na lama, não rolam na rua, não correm atrás do cachorro. Isso tudo é uma infelicidade, né? E quantas vezes a gente fala, não suja a mão, toda criança obesa tem suja a grande chance de roupa. ser um adulto obeso. E essa obesidade infantil é aquela que leva à hipertensão arterial, à diabetes, a acidente vascular cerebral, a infarto miocárdio, a derrame. E a gente está percebendo que para tratar isso ela precisa de ter natureza e brincar. Eu sempre pergunto para os meus clientes, para as crianças que eu vejo e para os pais, vocês passeiam, onde é que vocês vão? A resposta mais frequente, adivinha qual é? Sim, a gente vai no shopping todo fim de semana. Ou então eu vou no supermercado com a mamãe fazer compra. Isso não é passeio infantil. Isso é uma obrigação da família que arrasta a criança junto. Os pais, às vezes, se sentem culpados. E não é culpa dos pais, é uma situação social complexa. O brincar é fundamental. E o brincar significa brincar onde a criança se sente bem. E a criança brinca sempre onde há espaço. Quando você tranca a criança num quarto, ela vai ver televisão. As crianças que brincam, correm, andam e tal, às vezes ficam menos doentes que os caras todos encasacados, trancados dentro de casa. Exatamente porque essa produção de anticorpos tem muito a ver com o ambiente psíquico.
Sabe, você pega um garoto e uma menina brincando, eles estão ótimos. O primeiro sinal de que eles estão ficando doentes é quando eles param de brincar, né? Aquela criança quietinha, parada, um santo, entre aspas, é uma criança que pode estar doente, seja psíquica ou biologicamente. Se você vive num lugar fechado, numa escola cheia de gente, que você nunca vai olhar e ver um ambiente aberto, você pode liberar hormônios como a adrenalina da suprarrenal, o cortisol do estresse do cérebro, e esses hormônios, eles lesam neurônios, eles alteram o cérebro e levam, às vezes, no futuro, essas crianças apresentarem maior agressividade, maior dificuldade escolar, mais obesidades, dificuldades de desenvolvimento, de relacionamento com as pessoas. O cortisol, quando você sai de um ambiente fechado e vai para um lugar ao ar livre, ele cai muito mais rapidamente. Mostrando que você, para relaxar, você precisa ter horizontes. Você precisa ter lugares abertos. As brinquedotecas são lugares fechados, cheios de brinquedo, quando deviam ser cheios de árvores, né? Com bichos andando, cachorro, gato, passarinho, né? Essa história toda é muito complexa. Não dá para você isolar só uma variável. Não significa que se você botar uma criança na selva, ela vai ser feliz pro resto da vida. Não é isso. Você, para ter uma criança se desenvolvendo bem, você tem que ter uma família amorosa e afetiva, cuidando e dando afeto e carinho e atenção. Você tem que ter um espaço adequado para o viver infantil, porque a criança é realmente mais hiperativa que o adulto, ela precisa de exercício. Por quê? Porque exercício produz hormônio de crescimento. Não é fácil mudar isso, porque a gente tem que pensar numa sociedade crítica, numa sociedade humanista e, principalmente, numa família que entende a responsabilidade por uma criança na vida e que a gravidez não acaba com o parto, né? E você tem que seguir essa criança até ele chegar na pré-puberdade, na puberdade, na adolescência, para ser um adulto feliz. E que desafio esse nosso, né? Que permanece. Aí nós vamos ver, você tem vários espaços de intervenção, das casas até as escolas, e isso é importantíssimo, mas precisa do nosso papel enquanto adultos para que a gente possibilite essa interação, esse pertencimento, essa criação, essa imaginação das crianças. É bem curtinho, só um vídeo lá, atravessando a calçada, depois a gente vai para espaços de intervenção. Eu gosto muito do dia a pé com ele, mas é um momento muito legal. Nossa, assim que a gente vai conversando o caminho inteiro, sabe? Eu tô segurando uma bola, e não tambor, segurando uma bola. Daí ele vai trazendo também uma brincadeirinha que ele vai falando, não sei que cor do chão é lava, aí a gente tem que ir pro lugar, então. O chão é lava, o preto é lava, o branco é lava, a grama é lava, os carros são lava. É um momento que a gente tá voltando assim, e às vezes indo, e tá sendo bem gostoso, assim, ele até tem curtido ir a pé, ele fala, ou a gente vai ou a gente volta a pé. A qualidade de desenvolvimento dessa criança, se ela estiver com um adulto que não vá estabelecer esse diálogo, esse vínculo, essa possibilidade de brincar, vai ser muito menor. Eles vão fazer isso? Quantas vezes nós já vimos? Aqui mesmo no shopping, né? No piso mais escuro, tem um caminho na diagonal e muitas crianças vão só por ele. Né? E quando tem um adulto que vai ali na brincadeira, e vai conversando, e vai brincando, vamos contar quantos espaços tem, qual será a distância de um do outro, vamos medir. Então, isso é que faz essa qualidade desse pertencimento desse espaço. Nós vamos correr por conta do tempo, foram muitas falas, né? Então, assim, as pessoas estão começando a ir embora, porque, de fato, né, o horário já está convidativo. A gente vai passar, a gente trouxe aí os espaços de intervenção anterior, daqui que tem crianças brincando, pronto, na travessa, São Judas Tadeu, bairro Sumaré, e é isso. Nesse momento ela vai se expressar e vai criar, e o adulto vai junto também, seja um momento que a escola está vivenciando, ou seja, a própria comunidade. A gente vai passar, a gente trouxe a importância do marco, né, da primeira infância, e a gente trouxe uma das principais reflexões. Qual o papel da cidade de Sobral no desenvolvimento das crianças? E qual o papel das crianças no desenvolvimento da cidade de Sobral? Nós temos que sair daqui hoje com pelo menos essa inquietação,
para que a gente possa expandir, para que a gente possa ampliar. Os projetos, eles começam e eles terminam, mas o pertencimento, a identidade da cultura da cidade, ela precisa se expandir, independente de todo e qualquer projeto. E como tem espaço bonito, gente, para ser explorado. E aí a gente trouxe, né, um fragmento de um poema escrito, narrado pelas crianças, como uma outra forma de linguagem. É curtinho, vamos ver ele, e depois a gente já se encaminha para a reflexão final. Se essa cidade fosse minha, teriam picolés e artes na rua. Não faltaria escola, natureza, nem pracinha. Se essa cidade fosse minha, ela também seria sua. Se a cidade fosse minha, eu ia fazer que tu não tivesse tempestade só para a natureza não morrer. E o que não ia poder faltar na tua cidade? Respeito, liberdade e justiça. Se essa cidade fosse minha, os dias seriam sempre de sol e de diversão. Com amor, respeito e liberdade, só faltaria uma coisinha: cores e brilhos para alegrar todos, sem exceção. O chão, eu tô pensando, você gosta desse pedacinho? Alienígena de estimação. Um alienígena. O Baby Yoda de estimação. Eu mudaria a cidade por uma montanha de doce. Se essa cidade fosse minha, o chão seria de chiclete e as casas de quebra-cabeça. Teria um Baby Yoda e uma alienígena pequenininha, que do alto da torre de doces ririam a beça. Teria um monte de crianças. E o que essas crianças fariam? Iam brincar em todos os brinquedos, até mesmo eu. Eles iam morar numa casa da praia. As plantas iam ser de coração, de ovelha, de flor e tudo. Se essa cidade fosse minha, brinquedos, unicórnios e crianças não iriam faltar. Todos morariam na praia, na areiazinha. Haveria plantas até de ovelha para cuidar. Se essa cidade fosse minha, eu mandaria fazer um castelo nela e comprasse um monte de roupa e maquiagem pra mim. Eu ia ser uma princesa. Se essa cidade fosse minha, colocaria castelos, maquiagens e roupas de montão. Apareceria sempre um arco-íris depois da chuvinha. Teria uma casa para cada cidadão. Amor, felicidade, alegria, perseverança. Como a cidade não pode ser só de uma pessoa, façamos o possível para que o melhor dela ressoa. Escutemos as crianças, que vêm melhor que nós. Talvez abaixando um pouco a nossa, escutemos a sua voz. Vocês ficaram desejosos de saber? Eu fiquei desejosa de saber o que é que uma criança de Sobral imaginaria querer, se a cidade fosse dela, que é, mas colocá-la nessa posição de desejar, de escolher, de assumir. Isso vai dar indícios maravilhosos para que a gente possa saber que caminhos a gente pode percorrer, que horizonte a gente pode ampliar, saindo da visão de adulto. E aí a gente vai, tinha muita coisa para ver, não vai dar tempo. Eu vou fazer a leitura só de algo que eu quero que a gente saia com essa inquietação, mas também olhando tudo que já foi conseguido por vocês, pela cidade. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano. Que a gente não deixe de caminhar. Agora eu vou pedir para que vocês levantem. A gente já vai terminar. Só tem bolsa. Se quiserem ficar, né, com os celulares que estão fazendo registro, fiquem. E eu vou fazer um convite para que vocês revisitem a memória de vocês lá de infância.
Que memórias afetivas positivas vocês têm mais forte na construção e na constituição identitária de cada um de vocês? Um outro convite. Em que momentos na vida adulta, nos enfrentamentos do dia a dia, sejam eles prazerosos ou não, felizes ou não, vocês revisitam as crianças de vocês? 2 segundinhos e a gente termina com essa canção maravilhosa que expressa com personagens que habitam o universo infantil. E o convite para que vocês cantem também. Podem cantar, não sejam tímidos não. Agora é hora de se soltar, estão já indo embora, tá certo? Olha a criança que está na gente, que faz parte. Obrigada, gente! Agradecemos a Daniela Macambira pelas contribuições. Foi, sem sombra de dúvidas, um momento muito rico para todos nós. Obrigada, Daniela. Gostaríamos de agradecer também aos nossos parceiros, a Editora Aprender, a Editora Moderna, a Grendene e, na pessoa de Osmar Arruda, da Ponte Neto, toda a equipe da Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia. Estamos chegando ao fim do nosso evento, do nosso seminário de abertura da 13ª Semana do Bebê de Sobral, e agradecemos a todos que se fizeram presentes nesta noite e aos que nos acompanharam virtualmente pelo canal da Secretaria do YouTube. Tenham todas e todos uma boa noite.